fazer 2 anos que ele foi embora. E me dói muito em falar assim desse momento que eu perdi ele. Eu amava meu filho. Eu dava a minha vida se fosse preciso para dele. Mas acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Mas graças a Deus que eu fiquei com o Tiago, né? É impossível dizer que sempre os avós poderão adotar os netos. Não. Depende muito do caso concreto, de todas as circunstâncias. A tese jurídica é de que sempre o juiz vai interpretar aquela regra de acordo com o seu fim social. É assim que os juízes fazem sempre que se deparam com uma situação muito delicada. Oi, Júlio. Posso entrar? Pode. Licença. Ele começou cheirando cola. Quando a gente foi saber, ele já estava fumando maconha, depois passou por crack. Então a vida dele se tornou só isso. A Sandra ele conheceu porque ela era usuária de droga também. Ele era muito amigo do irmão dela, então ele ficava ali na casa deles e os dois tiveram um caso onde ela ficou grávida dele, mas foi pouco tempo que eles ficaram juntos, nem chegaram, acho que, morar assim 1 mês, 2, 3, era só ficava e... Mas a vida deles era só tribulação, eles brigavam, ele batia nela, soqueava ela, ela batia nele, soqueava ele, então ele resolveu ir embora, foi onde ele pegou e deixou ela grávida e foi para São Francisco. Foi nesse intervalo que ela teve um menino. Ele estava com 10 dias, ela trouxe ele para mim. Não, a situação que ele chegou aqui em casa com 10 dias, eu acho que ele não tinha sobrevivido. Porque a gente via a minha criança de 10 dias sangrando no umbigo todo e, né? Passou no sábado, domingo e não veio. Aí na segunda-feira eu cheguei e falei assim para ele, João, vou trabalhar, o que tu faz? A partir de hoje, se ela não vir pegar, o moleque é nosso. Olá! Hoje você vai conhecer a história de avós que queriam adotar o neto. Parece coisa de filme ou de um belo romance, mas é uma história real. Antes de mais detalhes, quero esclarecer que para contar essa história, nós usamos nomes fictícios, dramatizações e também não vamos mostrar os entrevistados para preservar a imagem deles. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe que os ascendentes e irmãos adotem, mas os avós buscaram o judiciário como último recurso para conseguir tirar o menino de uma situação de extrema vulnerabilidade social. O caso chegou aqui, ao Superior Tribunal de Justiça, de onde saiu decisão favorável à família. Como tudo isso aconteceu, nós vamos saber agora com a advogada que acompanhou todo o processo, Beatriz Ferreira. Oi, Beatriz, seja muito bem-vinda. Obrigada, fico muito agradecida, obrigada pelo convite, fico muito feliz por esse programa. Eu que agradeço. Então, Beatriz, a partir do momento que a Sandra deixou o Tiago com eles, qual foi o primeiro passo
O primeiro passo foi acionar o conselho tutelar naquela situação, né, por conta dele não ter registro nem de nascimento, né, naquele momento. Esse foi o primeiro passo, até para ficar registrada a situação em que a criança se encontrava. Eles te procuraram ou eles fizeram um boletim de ocorrência? Como é que foi? Na época, né, vieram me procurar já para regularizar a situação, porque já estava uma situação bastante avançada, né, a questão de negligência e abandono da criança, e nós entramos então com um pedido de guarda, né, e inicialmente com um pedido de guarda provisória e adiante teríamos aí a guarda definitiva. A partir do momento que eles entraram em contato contigo, você começou a acompanhá-los, foi o pedido da guarda provisória. Se por acaso a pessoa não tiver, né, condições de constituir um advogado, ela também pode pedir esse acompanhamento junto à Defensoria Pública, certo? Certo. Perante a Defensoria Pública tem os critérios, né, e requisitos lá para essa pessoa receber esse atendimento. Mas, então, são esses dois caminhos, por meio de advogado ou Defensoria Pública. E antes de falarmos sobre a guarda provisória, eles poderiam ter solicitado um termo de responsabilidade, por exemplo? Sairia mais rápido que uma guarda provisória? Eu sempre digo que o termo de responsabilidade é em situações extremas, em que a utilização do judiciário vai demandar mais tempo. Então, é um caminho mais rápido, bastante precário, é só para resolver uma situação imediata. E a partir do momento que a pessoa pede a guarda provisória, ou que eles pediram a guarda provisória, demorou quanto tempo para eles terem essa guarda? Nesse caso específico, o pedido de guarda até que foi rápido, porque nós contamos aí com a concordância dos pais biológicos, né? Fizemos uma busca, conseguimos aí a procuração, a concordância deles com relação à guarda provisória. Isso antecipou, né, um pouco. A demora foi mais na localização dos pais biológicos. E para conseguir a guarda provisória, o que eles fizeram? Nessa situação específica, Samanta, ficou muito claro assim, para se fazer o pedido de guarda provisória, precisamos demonstrar, né, a estabilidade desses avós, né, a estabilidade financeira, familiar, o vínculo que existia entre eles com a criança e também a situação de abandono, né, de omissão, de negligência que o menor estava passando. Inclusive, não tinha nem registro de nascimento ainda feito. A questão da exposição da criança, essa negligência toda, a gente retratou dentro do processo para demonstrar a situação e também o histórico familiar de envolvimento com drogas, né, dos pais biológicos, que a gente acabou tendo que demonstrar isso no processo e aí conseguir a guarda provisória rapidamente. A criança também estava em uma situação precária, fisicamente falando, não é? Quando ela foi deixada com os avós. Estava com o umbigo sangrando, não estava cicatrizado, as assaduras de sol no rosto, que era um recém-nascido, né? Tinha bastante queimaduras de sol e queimaduras nas partes íntimas por conta de assaduras, né? De falta de higiene mesmo. Fazem o acompanhamento só com criança e adolescente, vocês também fazem esse acompanhamento com a família? As medidas de proteção que nós aplicamos a crianças e adolescentes, elas são vinculadas não somente à criança ou adolescente específico, sim ao núcleo familiar todo. Nós temos a missão do fortalecimento familiar. Creio eu, ao longo da minha experiência, que nós temos que sanar e quebrar os ciclos de violação de direito. E nós fazemos isso fortalecendo o vínculo familiar. Sim, fazendo com que a família entenda isso, né, e comece a aplicar isso. Justamente. E no caso de crianças e adolescentes que os pais, eles são viciados em drogas, né, em álcool, enfim. No caso do programa que a gente está falando dessa vez, os pais eram viciados em drogas. Como é que funciona? Vocês fazem um acompanhamento com a família? A criança tem que ser retirada do lar? Como é que é? Em alguns casos específicos, há exemplo que os pais utilizam drogas, né, e a gente identifica que as crianças se encontram em situação de risco. Nós podemos encaminhar essa criança até uma família extensa, algum consanguíneo
ou algum amigo que tem algum vínculo afetivo. E, em último caso, nós encaminhamos essa criança a uma unidade de acolhimento, chamado, né, acolhimento institucional. O artigo 93 do Estatuto da Criança e Adolescente nos dá essa atribuição, mas, em último caso, nós temos que preservar o vínculo familiar dessa criança e adolescente. Pela sua experiência, o que você percebe em casos que a criança fica com a família e em casos que a criança vai para um abrigo? Como é que essa criança se desenvolve? Quando você retira uma criança de um ambiente familiar ao qual ela já está ambientada, né, existe um choque muito grande, né, de mudança, né, de ambientação. Ela já tem um convívio familiar e ela é alocada em uma unidade de acolhimento, né? Por isso que nós damos essa alternativa como última, né? Porque realmente pode haver, né, em diversos casos, problemas psicológicos, né? E quando a criança ela é deixada na porta de alguém, qual o primeiro passo que essa pessoa tem que dar? O primeiro passo é que ela reporte, comunique um órgão, né, de garantia de criança e adolescente, para que haja ali um posicionamento, haja uma intervenção e essa criança venha a ser acolhida em uma instituição e ficar segura. Uhum. E quando essa criança ela é deixada com os avós, para eles educarem e tomarem conta mesmo dessa criança, ela é deixada pelos pais, né, com os avós. É a mesma coisa ou muda? De preferência, a criança, o adolescente deve-se ficar com os pais, mas em alguns casos excepcionais com a família. Mas certamente, ficando com os avós, o vínculo familiar é preservado. O primeiro passo, eles devem solucionar, regularizar judicialmente a guarda, né? Muitas pessoas nos procuram, mas elas podem procurar imediatamente a Defensoria Pública, para que haja regularização de guarda. E no caso desses avós ficarem com a criança, essa família ela recebe um acompanhamento, esse acompanhamento é feito também pelo conselho, como é que funciona? Todos os casos que nós acompanhamos, recebemos, o Conselho Tutelar ele tem, né, essa obrigatoriedade em aplicar medidas pertinentes ao caso, né? E em um caso, como o diante você expôs, é necessário sim um acompanhamento, né? Nós acompanhamos, fazemos visitas, solicitamos relatórios escolares, para realmente ver a situação a qual essa criança tem vivenciado, visando o seu desenvolvimento. E muitas vezes essa questão de passar o poder familiar para os avós acontece de forma, não necessariamente passa pela justiça, né? Acontece Sim. de forma, fica aí, cuida aí, a criança forma informal. Exatamente, de forma informal. Qual é também o problema de ficar de forma informal? Existe algum prejuízo para essa criança em termos legais? Com certeza, né? A criança necessita, adolescente, de diversas atitudes, responsabilidades escolares, né? Precisa de um responsável legal, a exemplo de um atendimento médico em caráter de urgência e na ausência dos genitores, necessita-se de um responsável legal. Ou seja, é de suma importância que haja regularização da guarda. A gente ganhou a guarda provisória e ficamos com ele. Aí acaba de que 7 dias a Sandra veio aqui no meu portão. Vai fazer uma semana, tu não apareceu hoje, tu achou jeito de vir aqui na minha casa pegar o menino? Não, agora se você quiser o menino, você vai para a delegacia. 3 dias a gente foi atrás dela. Aí ela meio que se escondeu. Não, eu não vou buscar, eu não vou pegar mais o moleque. Eles podem ficar com o moleque. Eu disse, então tá bom, então a gente vai pedir a guarda dele. Aí a gente pediu a guarda definitiva. Então foi isso que aconteceu. Daí eles assinaram os papéis, tudo. Ela disse, se a senhora quiser, a senhora pode pegar e ficar com ele de vez, que a gente não vai querer mais ele. Se precisar, a gente vem de novo e assina os papéis. Aí foi isso. Agora eu tava lembrando que 10 dias antes do Tiago vir para cá,
a minha filha chegou e disse assim, mãe, o que você quer da Páscoa? Eu disse assim, olha, se for chocolate não me dê, me dê um presente que dure a vida toda. Aí ela olhou para mim e disse assim, só se a mãe arrumar outro filho. Eu disse, bati na parede. Então, daí, até hoje ela diz assim, mãe, agora tá chegando a Páscoa, o que a mãe quer de presente? Eu quero chocolate, não quero mais presente. Eu já ganhei um, então tá bom. Após eles terem conseguido a guarda provisória, eles partiram para a guarda definitiva. Quais os argumentos que foram utilizados nesse processo e como é que foi também esse processo? O pedido inicial, então, de guarda provisória seguiu os trâmites normais com base nessa discrepância, né, de ambientes, né, dos avós e dos pais biológicos. Essa diferenciação foi demonstrada dentro do processo e mais adiante nós tivemos um episódio que foi bastante grave, que acabou mudando o curso do processo. O que era para a gente ter seguido com o pedido de guarda definitiva, acabou que fomos surpreendidos com a morte de um irmão de 8 anos, né, dessa criança, do adotando, e a gente foi surpreendido e surgiu a necessidade urgente de se pedir a adoção como um caminho de evitar, inclusive, a morte, né, do adotando. Então, o pedido de adoção veio numa situação emergencial, que fugiu um pouco do trâmite inicial, mas foi a necessidade daquele momento, e porque já preenchia os requisitos legais, ou seja, aquela criança já tinha o reconhecimento, né, dos avós como pais, já tinha um vínculo com eles como pais, reconhecia os pais biológicos, o pai biológico como irmão, né? Então, tudo isso a gente já tinha todo o cenário pronto para uma adoção, e a adoção vinha de maneira que atendia ao melhor interesse da criança realmente, como próprio exige o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para eles conseguirem a adoção, os pais do Tiago tiveram que assinar um documento, né, onde consentiam com o fato dos avós adotarem a criança. A Sandra, ela teve que deixar a cadeia para assinar esse papel. Por que ela estava presa? Na época, ela estava presa por tráfico de drogas. Ela já tinha toda uma história pregressa, né, toda uma história marcada de envolvimentos com tráfico, né, e outros processos, em outras ocasiões presa por uso, presa, né, por furto e coisas desse tipo. Então, é um tipo de linha, né, que, querendo ou não, também influencia numa decisão judicial, mas o foco, eu acredito que seja principal, que é aquela família de adotandos, né, que os avós realmente eram a melhor opção dentro daquele quadro familiar todo e que tinham melhor estabilidade emocional, financeira, né, de acolhimento mesmo, de melhor atender a essa criança, todas as necessidades dela. A família da Sandra também era ou é ainda muito conhecida, né, por exatamente ter envolvimento com crimes, não é? E isso acabava deixando também o Tiago numa situação muito vulnerável, né, ainda ficar como membro desta família. Exato. Exatamente. Um dos motivos de termos acelerado esse pedido de adoção, ter movimentado esse pedido, porque a continuidade daquele sobrenome poderia causar a morte dele efetivamente, né, do adotando. Por conta, não era só o irmão que foi morto, né? Então tem um histórico de tios maternos que tinham um histórico de envolvimento com drogas, né, tráfico, furtos, e na época da sentença de primeiro grau, inclusive, tivemos 2 primos do adotando com o mesmo sobrenome que foram mortos, né? Então, tinha um histórico familiar com uma carga bastante pesada, era bastante complicado, era como se condenasse o adotando, né? A manutenção daquele sobrenome era como se condenasse ele a uma vida muito próxima daquela dos familiares biológicos.
E tudo isso foi anexado ao processo, podemos dizer assim, foi colocado no processo, né? Exatamente. O histórico da mãe biológica, né, os processos, a morte do irmão biológico foi também juntada ao processo, a fim de demonstrar esse perigo, né, da manutenção do sobrenome e da necessidade de mudança, né, da retirada desse sobrenome para que a gente protegesse a vida do adotante. Qual é a importância da infância para um indivíduo? Coisas que acontecem na infância, elas podem impactar diretamente outras fases da vida do indivíduo. Com certeza, absolutamente. Mas nunca num sentido determinista. Não define, né? Não no sentido determinista. Então, digamos, essa criança foi criada por pais que bebiam muito, que bebem muito, sei lá. Então essa criança vai ter a síndrome de não sei o quê, que é a síndrome típica de pais alcoólatras. Não podemos afirmar isso. A gente não pode ser determinista. A gente pensa em termos de probabilidades, né? Claro que uma criança que ela, enfim, convive com determinados hábitos e padrões familiares, ela tem uma tendência a reproduzir aquilo, mas é uma tendência. Quando a criança ela passa por eventos traumáticos, por exemplo, provocados pelos pais, como é no caso que a gente está tratando no programa, que os pais eram usuários de drogas e a criança ela realmente não tinha ali uma estabilidade, né? A adoção é uma boa ideia, a melhor pedida nesse caso? Todos os casos precisam ser considerados um a um, com as suas especificidades, né? Então, a gente não pode dizer, não, os pais são drogados, então a criança tem que ser adotada por alguém, outra pessoa. Não sei, vamos ver esse caso específico. O que é que está acontecendo? Como é que é esse histórico? Como é que é realmente a vivência desses pais, a vivência da criança com esses pais? Agora, sem dúvida, quando é feita uma análise bastante detalhada, complexa, criteriosa da situação da criança e se verifica que aquilo está prejudicando o desenvolvimento da criança, aí realmente é o caso de pensar que opções existem para essa criança, porque ela está lá no ECA, né? Ela merece, ela tem direitos importantíssimos. Então, todo ser humano precisa ter condições para esse pleno desenvolvimento. E se o pai e a mãe, ou a família, enfim, aquele contexto em que ela nasceu e está ali se desenvolvendo, está criando problemas para ela, empecilhos, dificuldades, às vezes até traumas, aí realmente a gente tem que partir para uma outra saída, uma alternativa que permita essa criança ter aquele tipo de apoio, de orientação, aquele carinho, aquele acolhimento, né? E quando ela não sai assim do seio familiar, né, e é adotada pelos avós, por exemplo, isso pode ajudar essa criança a se desenvolver, a amenizar traumas, claro, quando os avós não estão inseridos em todo esse contexto caótico, né, que a gente colocou aqui. Exatamente. Por isso que eu falei para você que cada caso realmente é um caso e merece um encaminhamento distinto, porque o ser humano é tudo muito singular, né? Então a história de cada um é muito singular. A gente tem que pegar e mergulhar no caso específico de uma criança, digamos, que esteja numa situação assim, que é adversa para o desenvolvimento dela e verificar se é ou não o caso, primeiro, dela ser adotada, segundo, de ser adotada por alguém da família, que não só avós, pode ser tios, pode ser, enfim, alguém da família, que se disponha, que tenha uma abertura, assim, um acolhimento, esteja pronto para receber aquela criança com carinho, com muito amor. O tio do Tiago saiu comentado que ele tinha matado um rapaz ali
na geral, dentro de um bar. Aí parece que eles quiseram se vingar, matar o irmãozinho do Tiago, né? Ele tinha 8 anos, até o irmãozinho dele vinha aqui às vezes. Ele era assim, meio parecido com ele. Acerto de conta mesmo. Foi lá e matou a criancinha lá na casa onde a Sandra morava. Deram, acho que não sei se foi 3 ou 4 tiros no netinho. Aí diz que a avó pegou ele no colo, nos braços e saiu. Subiu pra BR gritando, ele todo ensanguentado. Mas ele morreu na hora. Quando eles mataram ele, eu fiquei muito triste, meu Deus. É a mesma coisa que eu tava vendo meu filho agora, meu Tiago. Sobre a morte do irmãozinho do Tiago, ele, como é que aconteceu? Foi um caso de muita repercussão na época até, né? Foi noticiado e um caso que chocou bastante. Essa criança tinha 8 anos na época, ele era irmão, né, só por parte de mãe, então meio irmão que a gente fala, né, do Tiago, e ele foi morto durante a noite, enquanto dormia com a avó, por meio da entrada de alguns homens na casa, e ele foi alvejado com vários tiros enquanto dormia, né? Então foi algo bastante chocante na cidade, com certeza, e foi matéria jornalística bastante falada em várias redes de jornais impressos e televisão, foi uma situação que acelerou, então, o pedido de adoção por conta desse risco, né? O que poderia acontecer com ele? Seria uma situação bastante complicada. Em caso de adoção negada, vamos pensar que ele estaria com o sobrenome ainda da família, teria corrido o risco de ser morto naquele período, né? Se não tivesse os avós com interesse em desempenhar tanto a guarda quanto a adoção, normalmente se caminha para oferecer para outros familiares, né? Que primeiro é a família natural que se busca. Caso não tivesse ninguém da família interessado, a criança é direcionada para uma família substituta e, em caso de não encontrar, vai para adoção, né? Mas de terceiros. Mas aí a criança é levada para um abrigo, né? Uma instituição em que ficam as crianças até que os processos se regularizem para a adoção definitiva. A questão de ficar com outros familiares ou com uma família substituta, esses familiares ou essa família, eles vão ter direito só à guarda definitiva ou eles também podem entrar com um processo de adoção? Se comprovado um vínculo, né, que essa criança vai ser um vínculo de convivência ali que vai se criando, um vínculo afetivo. Se essa criança ficar comprovado que essa criança reconhece neles, muito além do que meros guardiões, ou seja, se reconhece nessas pessoas a figura de pai e mãe, e essas pessoas é que trazem segurança, rotina para essa criança, o judiciário, por meio de estudos, né, psicossociais, estudos sociais na residência e oitiva de testemunhas, inclusive, é bem possível que chegue à conclusão de que deve, sim, atender a um pedido de adoção que tenha sido iniciada com uma mera guarda, né? Então, o determinante é o vínculo que se cria com essa criança, o reconhecimento da figura de mãe e de pai para esses guardiões e o atendimento das necessidades da criança. Isso é determinante para qualquer tipo de pedido, seja de guarda ou seja para um sucesso de uma adoção. Tanto a primeira quanto a segunda instância julgaram o pedido de adoção dos avós do Tiago procedente. Porém, o Ministério Público sempre discordou da medida. Sob qual alegação? O Ministério Público se insurgiu por conta de ser um julgamento contrário à previsão legal, né? Como a gente sabe, o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, ele prevê expressamente que é proibido, né, a adoção por ascendentes. E era uma situação bastante excepcional, mas por conta de ser contrária à legislação, o Ministério Público, então, fez os recursos, né, se insurgindo, então, contra os julgamentos, dando outras alternativas para a situação, dizendo sobre essa contrariedade à legislação que ele se opunha. Mas, uma vez que os pais eles consentiram com a adoção, isso já não seria suficiente?
Não, eu sinceramente entendo que não é suficiente. Querendo ou não, a vontade dos pais ou dos adotandos, né, dos avós, ela fica em segundo plano, é sempre o melhor interesse da criança. Então, mesmo em situações que os pais não concordassem, haveria ainda a possibilidade de uma adoção, sim, em caso de, vamos pensar em desconstituição, né, do poder familiar, seria uma situação também dos pais não serem mais considerados, né, ou responsáveis por aquela criança. Nessas situações, ainda vejo, ou seja, sem a concordância deles, haveria ainda assim a possibilidade de uma adoção avoenga, né? Me dói muito em falar assim desse momento. Fazia 2 anos que ele foi embora, meu filho. Eu fiquei desesperada. Até hoje eu não acredito ainda que ele está morto. O telefone toca e às vezes eu vou naquele impulso que é ele que me ligava, porque ele me ligava pedindo dinheiro. Mãe, eu tô doente, eu preciso de remédio. Eu sempre estava ajudando ele, sempre. Nunca deixei de ajudar meu filho. Eu sei que não, no fundo, não era para ele comprar nem comida e nem remédio, era para ele comprar droga. Mas mãe é o bicho mais tolo que tem na face da terra. Deus via que meu sofrimento também era grande, aonde a gente pensou que Deus fez as coisas certas, que ele já estava jurado de morte. Então meu medo era de alguém chegar com ele ali, ó, jogar ele morto. Então eu sempre pedia, Senhor, não permita que meu filho seja morto por mão de homem. Se for para ele sair desse mundo, que seja pelas tuas mãos. Então Deus colocou uma enfermidade nele. Me ligaram para mim lá onde ele estava internado. Chegou lá, o médico disse que era difícil ele sair. Então foi isso, e a gente acabou perdendo ele para as drogas. Mas graças a Deus que eu fiquei com o Tiago, né? O pai biológico do Tiago acabou falecendo. Nesse mesmo período, a Sandra ainda estava presa? Possivelmente sim, eu não consigo precisar se ela estava ou não, até porque ela se prostituía, né? Então não tinha um local fixo de trabalho, então ninguém sabia exatamente por onde andava, se estava preso, se estava trabalhando, né, em rodovias e coisas desse tipo. Possivelmente estava, que eram raros os períodos onde, né, pelo que se falavam, era difícil de encontrá-la solta, né? Uhum. Voltando para a parte jurídica, o ECA veda a adoção avoenga, né? Por qual motivo? A adoção avoenga, na verdade, ela causa embaraços familiares, né? Ela altera graus de parentesco. Vamos pensar que você nasce com seus avós e aí numa adoção eles se tornam teus pais, né? Quem é teu pai se torna seu irmão. Então, essas alterações de grau de parentesco, né? E também essas confusões familiares que acaba gerando, isso tudo é uma motivação para que a legislação vede isso. E também tiveram muitas situações de fraude previdenciárias e assistenciais que acabaram levando o legislador para prever esse tipo de proibição. O pedido de adoção chegou até aqui, ao STJ. Quais os argumentos que você utilizou para embasar o recurso? Na época, o Ministério Público fez o recurso, né, entrou com o RESP, né, o recurso especial. Nas nossas contrarrazões, a gente argumentou a necessidade de manutenção daquela criança, né, naquele ambiente familiar que já estava consolidado. Então, desde os 10 dias de nascido, ele já estava vivendo com os avós como se pai e mãe fossem, né? Chamando o pai biológico de mano, né? Então ele já estava inserido e com a vida consolidada, né? Com a rotina familiar e segurança familiar toda consolidada,
e também por conta da necessidade de mudança do nome, por conta do histórico, né, do acidente, do crime grave que foi cometido como o irmão, né, o irmão biológico, e também porque era uma situação que era o melhor interesse para a criança, era o que trazia mais vantagem para ele, né? Então, esses foram os argumentos que a gente utilizou naquele momento das contrarrazões, para reforçar aquela situação de fato que ele já estava vivenciando, como se diz, vamos pensar em mais de 5, 6 anos na época que foi ajuizado o recurso. Como explicar esse contexto para a criança, né? Tem uma idade, a partir de uma certa idade, que a criança já vai ter um entendimento, ela consegue captar essas coisas? A criança consegue captar essas coisas desde muito pequenininha, até antes de falar, inclusive. Porque ela capta aquela comunicação emocional entre as pessoas, né? As pessoas não se comunicam só através da linguagem. E a comunicação, principalmente a comunicação que tem a ver com afetividade e amor, ela se dá particularmente de maneira não verbal, através de gestos, através de entonação da voz, através do seu posicionamento, da expressão facial, do seu olhar. Então, a criança desde cedo, ela percebe isso, quando ela é querida, quando ela é amada ou não. E é importante falar a verdade para essa criança, né? Sempre. Não esconder que a criança é adotada. Sempre, sempre. Jamais, jamais mentir, porque os resultados em geral são catastróficos, no sentido assim do emocional, do desenvolvimento da pessoa, né? Da autoestima, da compreensão de si, isso aí do amor, né? Por si próprio, enfim, isso é muito importante, sempre, sempre falar a verdade. Até a gente fala dessa questão da adoção avoenga, né? Porque muitas vezes as coisas podem ficar muito confusas na cabeça dessa criança, né? Tem uma forma de deixar isso um pouco menos confuso para essa criança e ela conseguir lidar com isso de uma forma natural? Sim, conversando sempre com a criança, dialogando a todo instante, colocando as questões, principalmente aquelas questões que a criança traz. Tinha 8 anos quando a minha neta, essa faladeira, porque eu disse assim, eu vou contar para ele que ele foi adotado, tudo, que a gente tem a guarda dele, tudo, quando ele tivesse uns 8 anos, né? 10, 11 anos. Eles brigaram, tiveram discussão, ele e minha neta, e ela disse assim, eu não sei por que a minha avó pegou você, você nem é filho dela, você é adotado. Aí ele disse assim, eu não sou adotado. Ela disse, tá, e que é? Pergunta pra tua avó se tu não é adotado. Aí eu tava estendendo roupa na rua. Ele chegou da rua correndo. Mãe, eu disse, que foi? A Tata, ele chama ela de Tata. A Tata falou que você não é minha mãe. Eu sou adotado. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu até fiquei assim, tava estendendo roupa, me deu até uma moleza. Ele disse, meu Deus. Foi aonde eu deixei a roupa lá, chamei ele. E meu marido, a gente sentou, conversou tudo direitinho com ele. E a gente falou para ele, né? Falou para ele, mas ele disse, não, meu pai é você, minha mãe, e é assim que ele fala. Os ministros da 4ª turma, eles analisaram, né, o recurso e chegaram ao entendimento vanguardista de que os avós do Tiago têm o direito de adotá-lo. Acredito que um dos pontos principais do voto do relator é o melhor interesse da criança, né, nesse caso, e que tal possibilidade contempla o fim social objetivado pelo ECA e também pela Constituição de 1988, não é, doutora? Exatamente, exatamente isso. Então, esse foi um julgado realmente vanguardista. Ele é um precedente sem igual, né? Flexibilizou uma legislação e colocou critérios, e isso
é uma adequação da legislação para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Com certeza o legislador, na época que formulou o ECA, na época das aprovações, não via essa necessidade, não via essa possibilidade. Hoje em dia a gente está diante dessa possibilidade e o Poder Judiciário, então, se adequou, trouxe, né, essa possibilidade, essa flexibilização para uma realidade que é atual. Tem algum outro ponto que a senhora viu que também chamou a atenção e que foi muito bem colocado? No julgado especificamente, ele no todo, ele é extremamente importante, né? Ele estabeleceu lá os critérios e eu vejo que na rotina, né, dos escritórios de advocacia, a gente vê muitas famílias em que os avós criam os netos. Várias famílias que vivem assim por anos, que hoje em dia, por conta desse julgado, vão conseguir regularizar essa situação. De netos que chamam os avós de pai e mãe, né? E é uma situação que precisa desse olhar do Poder Judiciário e precisa dessa flexibilização para que eles regularizem, para que o nome, o sobrenome, né, essa rotina familiar seja reconhecida e seja regularizada para fins de direito, especificamente, né, para todos os fins. Então, foi um olhar que trouxe uma modernidade, né, modernizou esse entendimento. A gente tem muitos casos de crianças em que os pais não exercem a função de pai e mãe e realmente algum familiar assume isso e às vezes um irmão, a legislação também proíbe que irmãos adotem, né? Mas é uma situação que de fato acontece e o judiciário tem que ter esse olhar e essa adequação, né? E para nós isso foi um ganho muito importante e é o respeito ao vínculo afetivo, é o respeito a situação que traz a melhor vantagem para a criança. Esse é o olhar do julgado que mais me chamou a atenção pela sensibilidade do julgador, né? Para adequação. Ele ponderou de uma forma muito equilibrada, muito razoável e trouxe isso, modernizou o entendimento do ECA, né? Ele trouxe para uma realidade atual, que não é lá em 1990 o legislador não tinha essa visão ainda e que agora coube ao Poder Judiciário trazer essa visão mais moderna e adequar a legislação para regularizar essas situações de fato. E como é que foi para você garantir a adoção do Tiago? O que você acredita que a Justiça garantiu a esse garoto? Olha, eu uso a palavra dignidade, né? Então, garantimos a vida, que para mim e para a Justiça a gente vê que é o melhor, é o mais alto grau, né, de atendimento de princípio, né, princípio da vida. Então, nós atendemos ao princípio da vida por meio desse processo, preservando a vida do Tiago, e também de saber que ele, hoje em dia, é possível ele ter um bom futuro, né, ele tem uma vida, hoje em dia ele estuda, e tem grandes possibilidades na vida dele. Ele tem amor, ele tem uma mãe presente, um pai presente, ele tem irmãos que ele gosta muito. Então, eu acompanhar, eu ver esse progresso familiar, esse vínculo, ver aquela avó que veio me procurar com medo de perder aquele neto que ela curou as feridas, que ela curou o umbigo sangrando, isso, e ver o amor que foi gerando, né, aquele cuidado, aquele vínculo se construiu dia a dia, isso é gratificante demais quando a gente vê que a Justiça realmente fez justiça, né, atendeu e hoje em dia é esse pré-adolescente, né, cercado de amor, cercado de carinho, protegido, né? E vivendo e com dignidade, isso com referências boas de pai e mãe, eu acredito que não tem coisa melhor. Muito obrigada pela sua participação, viu, Beatriz? Eu que agradeço, fiquei muito feliz e fico feliz com essa divulgação, que é algo que precisa realmente ser divulgado. É um caso que é segredo de justiça, a gente sabe ter todo um cuidado para falar do caso, vocês foram muito delicados e sensíveis para isso, mas é um precedente sem igual e é algo que tem que ser tratado, tem que ser levado a conhecimento, né?
São muitas famílias que precisam desse norte, precisam ver que tem um olhar diferenciado do Poder Judiciário e que a situação deles pode ser acolhida sim. Isso eu fico muito feliz, eu que agradeço. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo, ministro. Ministro, a adoção avoenga, quando os avós adotam os netos, ela é vedada pelo parágrafo 1º, artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o Superior Tribunal de Justiça, em um julgado de sua relatoria, permitiu a mitigação da norma pelo melhor interesse da criança. O que deve ser levado em consideração em casos como esse, de adoção avoenga? Então, Samantha, muito interessante essa questão, porque o que está envolvendo aí é uma tese jurídica. E já há julgados no Superior Tribunal de Justiça entendendo por flexibilizar a regra do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela, em princípio, na primeira leitura, ela teve uma razão de ser. Quando o Estatuto diz que não pode haver adoção por avós ou por irmãos, ela usa essa expressão, o que ela quis dizer é que já existe uma relação de parentesco entre os avós e os irmãos. Por isso que seria, em princípio, desnecessário. Mas determinadas circunstâncias, e aí compete ao juiz interpretar a lei com a finalidade social dela, e foi assim que o STJ já fez em alguns momentos em que teve que se debruçar sobre esse dispositivo legal, interpretar a lei dentro do sistema, interpretar a lei de acordo com a sua finalidade social. É assim que os juízes fazem sempre que se deparam com uma situação muito delicada, especialmente essas que envolvem interesses de menores, de crianças ainda em tenra idade, que precisam de cuidados muito especiais. No caso, voltando para o caso da adoção por avós, que já existe o parentesco, a situação excepcional de cada caso é que vai dizer se isso é possível ou não, se essa regra pode ser flexibilizada ou não. É impossível dizer em gênero que vai ser sempre flexibilizada e que sempre os avós poderão adotar os netos. Não. Depende muito do caso concreto, de todas as circunstâncias. A tese jurídica é de que sempre o juiz vai interpretar aquela regra de acordo com o seu fim social. E é possível flexibilizá-la, mas depende do caso concreto. O que é levado em consideração em casos sobre a adoção avoenga, em que o melhor interesse da criança tem que ser colocado, acredito que, em primeiro plano? Quais são as circunstâncias objetivas que normalmente se observa quando se tem uma situação como essa, para possibilitar a adoção pelos avós? Primeiro, de que haja uma situação em que um menor esteja presente. É impossível se tratar disso para pessoas maiores de idade. Segundo lugar, é preciso que desde o começo os avós já estejam com a guarda de fato ou de direito dessa criança por circunstâncias excepcionais. Ou os pais estejam presos, ou os pais estejam sumidos, ou não são encontrados, ou infligem maus tratos à criança. Circunstâncias como essa recomendam que a criança não fique com os pais e, se já estão com os avós, o juiz regulariza essa situação. Além disso, é feito um estudo por psicólogos, por assistentes sociais, para verificar se a permanência dessa criança com os avós não gera um trauma para ela. Ao contrário, se ela está ali bem acolhida, se tudo recomenda, se essa criança também consegue enxergar os seus pais
como seus irmãos e não como seus pais, na verdade. Tudo isso é analisado psicologicamente por um perito que o juiz designa, por um assistente social, e feito todas essas verificações, se tudo ainda assim for preenchido, o juiz vai avaliar se aquele é o melhor interesse para a criança, se aquilo atende ao melhor interesse da criança e se não há nenhuma fraude por trás dessa tentativa de adoção. Se tudo isso preencher, se tudo isso for verificado, aí sim, em situações como essa, o STJ, pelas suas duas turmas, tanto a terceira turma quanto a quarta turma, admitem flexibilizar a regra que, em princípio, vedaria a adoção pelos avós para permiti-la em circunstâncias bem específicas, bem especiais. Ministro, sabemos que avós já cuidam de crianças e adolescentes de fato, né, aqui no Brasil. Mas é bom deixarmos claro que o caso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça não se confunde com a busca pela guarda previdenciária, que é quando os avós querem deixar a pensão por morte para os netos, não é mesmo? São coisas completamente diferentes. A adoção é uma coisa, a guarda é outra. Se ela tem fins previdenciários, é outra coisa completamente diferente. A adoção estabelece uma relação de parentesco direta. Ao invés de serem avós, que vão figurar na certidão de nascimento, passa a figurar como pais, para todos os efeitos. Não só para o sistema de previdência, mas para a herança, para plano de saúde, para assistência mútua, alimentos. Tem todo um sistema jurídico, uma relação jurídica que muda completamente com a adoção. Sim. E tem mais algum ponto que o senhor ache relevante, que é importante falarmos, até para quem vai assistir o programa entender mais sobre essa questão? Cada caso, nessa situação que envolve uma criança em risco, em perigo, é um caso diferente. O que o tribunal fez foi ter a sensibilidade, o STJ teve a sensibilidade de compreender que a regra taxativa de negar a adoção seria um risco para a criança em situação em que ela precisa de um lar, em que ela precisa dos avós, em que precisa regularizar aquela situação, porque só a relação de parentesco de avós não funciona para aquela criança. Então, em situações muito específicas, o tribunal teve a sensibilidade de perceber que a regra não pode ser obtusa, a regra tem que ser flexível quando ela for atender aos fins sociais a que ela se destina. Então, na conjugação dessa interpretação é que surge essa viabilidade a depender de cada caso concreto. Não tem como a gente mudar a nossa opinião, né? Não tem jeito. De pai para filho, porque nós pegamos ele pequenininho, novinho, né? Toda a vida ele foi muito amado, e é amado por todos, né? Eu acho que vó é... Eu amo ele como se ele tivesse vindo de mim mesmo. Como se eu tivesse gerado ele, esperado para ele nascer. Eu amo ele, acho que mais do que eu amo meus filhos. O que você mais gosta de fazer? Jogar bola, soltar pipa, brincar de esconde-esconde. O que você gosta de fazer com sua mãe? Ver filme. Tu vê ela como sua mãe ou como sua avó? Mãe. E com seu pai, o que você mais gosta de fazer? Andar de bike. E você vê ele como seu pai ou como seu avô?
pai. Para você, muda alguma coisa ser adotado? Não, Você ama quanto seu pai e sua mãe? 100%.